E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, não respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos fazer mais uma oração. Papai querido, Deus Santo, Tu és digno de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E nós estamos aqui para Te adorar e Te bendizer e aprender mais do Senhor. Porque a comunhão com o Senhor é o que nos fortalece, é o que nos dá discernimento, é o que renova as nossas forças para prosseguirmos naquilo que nós cremos, Senhor, que é o caminho para a salvação através de Cristo Jesus. Pai, que esta palavra, Senhor, encontre guarida no coração de todos que estão ouvindo nesse momento, e que o Senhor nos desperte para uma vida não de envolvimento com o Senhor, mas de compromisso com o Senhor, de aliança com o Senhor, porque o Senhor não vem buscar qualquer um, o Senhor vem buscar a noiva, o Senhor vem buscar, meu Deus, aquele que creu no Teu santo nome, que abandonou, Senhor, a vida promíscua e que deseja estar com o Senhor nos céus um dia face a face. Fica conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu já tinha, estava refletindo sobre essa palavra há alguns dias, e ontem o pastor me concedeu a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra, que muitos acham pregar algo ruim ou algo difícil, mas eu digo que é muito prazeroso pregar a palavra de Deus, porque a gente tem que passar mais tempo com Deus, para vir aqui ministrar a palavra dele, e passar tempo com Deus é maravilhoso. E hoje eu quero falar sobre fé. Cristo fez uma pergunta ao final de contar essa palavra: porventura achará o Filho do Homem fé na terra quando ele voltar? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E ele começou falando sobre o dever de orar. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. A palavra de Deus diz que o povo, ele perece por falta de conhecimento. E às vezes nós queremos servir a Jesus de qualquer jeito, ou do nosso jeito, em vez de irmos para a Bíblia. Eu acho interessante que Jesus se refere à oração como um dever, como uma obrigação, como algo que é necessário ser cumprido pelo cristão. E obrigação, o que é obrigação, o que é dever? É uma necessidade, E nós precisamos ter essa consciência de que nós necessitamos manter uma vida de oração. Quando falamos de oração, falamos de ofício, de obrigação, falamos de um ofício a ser cumprido, de um dever a ser cumprido, de uma tarefa a ser cumprida. Porque nós nos auto-intitulamos, A Bíblia nos intitula servos de Deus. E quem é servo de alguém tem deveres a ser cumpridos. Mas nós às vezes não, podemos dizer quase sempre, temos mais compromisso com o homem do que com Deus. Se eu não cumprir um dever para com o homem, eu fico preocupado com o que tal pessoa vai pensar de mim, com quais serão as consequências.
Mas quando nós deixamos de cumprir nosso dever para com Deus, nós não temos tamanha preocupação com quais serão as consequências. E aí é que entra como o homem, né? Como a raça humana está enganada, com tanto medo do Covid que mata o corpo, e nem o medo do pecado que faz perecer a alma no inferno para sempre. É verdade. Então nós precisamos rever os nossos conceitos de preocupação. E interessante que Deus ele enfatiza tanto o dever de orar, porque ele usa o dever de orar sempre é constantemente, o tempo todo, na totalidade do tempo. Paulo diz, né, quanto nós devemos orar, orai sem cessar. Ou seja, o crente ele tem que estar sempre em oração. Quando não dá para estar em oração de joelhos, tem que estar em espírito, em pensamento. Onde quer que nós estejamos, precisamos manter comunhão com Deus. Eu me lembro que assim que eu me converti, eu estou andando na rua e falando com Deus, e mexendo, né, a boca, as mãos, e o vô do meu esposo achou que eu estava doida. Eu falei, não, eu estou conversando aqui com Deus. Falei, Jéssica, eu estava muito normal hoje, não. Então, como é bom, irmãos, a gente se envolver tanto com Deus, a ponto de não nos importarmos onde estamos, ou na presença de quem estamos, mas continuarmos na nossa comunhão com Deus. E o Senhor disse sempre, orar sempre, o tempo todo, em todo o tempo, e nunca desfalecer. Nunca em nenhuma circunstância, em hipótese alguma, deixar de orar. Porque nós temos pessoas que oram muito quando a luta chega, e temos pessoas que só oram quando está tudo bem. Nós temos esses dois tipos de pessoa. Tem gente que quando a luta chega, partiu jejum, oração, consagração, culto. Mas tem gente também que quando a luta chega, ele se encontra num estado espiritual tão fraco que ele não tem forças nem para buscar a solução para o seu problema. E Cristo diz que a nossa vida de oração ela não pode depender das circunstâncias. Se eu estou bem, eu oro. Se eu estou mal, eu oro também. E esse desfalecer, eu gostei de um dos significados que ele tem, porque ele tem muitos, é reduzir em intensidade. Ou seja, Cristo disse, nunca desfalecer, nunca diminuir a quantidade com que nós devemos orar. Nunca, em tempo algum, eu posso orar menos, em outro tempo eu orar mais. Em algumas circunstâncias eu orar menos, e em outras circunstâncias eu orar mais. Ou seja, a minha vida de oração ela tem que ser constante. Eu não posso deixar a minha vida de oração decair, diminuir. Eu tenho que estar sempre orando. E 2 Coríntios, eu acho interessante Jesus deixar, porque as coisas de Jesus são muito sérias, a questão de orar como um dever, como uma obrigação. Porque Paulo escreve que o nosso culto ele tem que ser racional. Ou seja, nós temos que servir a Deus com entendimento, não com sentimento. Porque não é todo dia que eu estou sentindo vontade de orar. Não é todo dia que eu estou sentindo vontade de vir à igreja. Não é todo dia que eu estou sentindo vontade de ler a Bíblia. É por isso que é com entendimento e com razão. Eu não tenho vontade, mas eu sei que eu preciso orar. É verdade. Eu não tenho vontade, mas eu sei que eu preciso meditar na palavra. Eu não tenho vontade, mas eu sei que eu preciso estar na casa do Pai. Aleluia. Então é com o nosso entendimento e não com os nossos sentimentos. A nossa vida com Deus ela tem que ser racional. O nosso culto a Deus tem que ser racional. Porque se eu fizer só quando eu estou sentindo, misericórdia, né, irmãos? A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito, né? A nossa carne quer folga, né? Mas precisamos lutar contra ela todos os dias. E no decorrer do texto,
está escrito assim, no versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Tardio é algo que é lento, é algo que demora. Só que a paz tardio tem uma preposição aí que é para. Para, se nós formos para o dicionário, ela vai estar ligada com muitas palavras, inclusive no sentido de avaliação. Nós, por muitas vezes, avaliamos o agir de Deus tardio. Na nossa visão, Deus está demorando. Na nossa visão, Deus deveria fazer no nosso tempo. Mas Deus deixou em sua palavra, em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus não age no meu e no seu tempo. Deus age no tempo dele. Ainda que para nós seja tardio, mas para Deus é na hora exata. Para Deus é na hora certa. E para vir em contradição com a nossa avaliação no agir de Deus, Cristo escreve no capítulo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, Deus não demora a nos responder. Nós é que pensamos de forma errada. Porque nós temos pressa, né? Nós gostamos do salmo, né? Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Mas não gostamos muito do esperei com paciência no Senhor. Até porque esse atributo paciência, ele é do Espírito Santo, ele não é do ser humano. É verdade. Então nós precisamos ter o Espírito Santo para termos paciência e esperar em Deus. E Cristo, ele diz, porventura, quando vier o Filho do Homem achará fé? Porque ele conta nessa parábola, ele falou da perseverança. E só persevera, só insiste em algo quem crê no resultado. E nós vemos muitas pessoas hoje desistindo da caminhada, ou seja, perdendo a fé. E o interessante é que quando o Senhor fala de fé e de oração, Ele está dizendo para nós que a nossa fé, ela tem que ter uma reação. A nossa fé tem que nos levar a agir. A nossa fé tem que nos levar a atitudes. Porque a Bíblia não diz que Deus simplesmente amou o mundo. Não, o amor de Deus o levou a entregar o seu Filho unigênito. Então a nossa fé tem que nos levar para a oração. A nossa fé tem que nos levar para a consagração. A nossa fé tem que nos levar a conhecer melhor o nosso Deus. Tiago escreve que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela não tem valor nenhum diante de Deus. E o inimigo tem tentado enganar a muitos, né? Porque quando o inimigo vai tentar a Cristo, ele usa a própria palavra, dizendo, não está escrito, né, que o Senhor dará anjos, ordem aos teus anjos a teu respeito. Então a mesma coisa ele faz hoje, ele usa a Bíblia com aquele versículo, crer e será salvo. Só que não basta crer, tem que obedecer. Tem que partir para a obediência. Se nós chegarmos só com fé diante de Deus, Ele vai dizer, como Tiago escreve no capítulo 2, versículo 18. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te provo a minha fé com as minhas obras. Então nós temos que ter fé e ter obras. E eu fico, impressionada, porque eu não sei que Jesus ou que fé que esse povo conhece. Que Espírito Santo que mora dentro desse povo que não liberta. Porque o dia que eu me encontrei com Jesus, Ele me libertou de todos os meus males. Ele me fez uma nova criatura, ou seja, a palavra se cumpriu em mim quando eu encontrei com Cristo da Bíblia. Porque Cristo diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A humanidade pode ter mudado, mas Cristo não mudou. Deus não envelheceu, Deus não perdeu o seu poder.
porque Ele é o Todo-Poderoso. Então eu não sei que Cristo ou que fé é essa que crê mais que a carne não pode ficar sem vício do que Jesus é maior do que esse vício. Aonde está depositada a nossa fé? Na nossa fraqueza ou na força de Deus? Na nossa fraqueza ou no poder que Deus tem para libertar? Porque nós temos que viver o que o apóstolo Paulo diz: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Cristo que habita em mim e em você, Ele não fuma. O Cristo que habita em mim e você não se prostitui. O Cristo que habita em mim e você não aprova a sensualidade. O Cristo que habita em nós não é homossexual, não aprova o homossexualismo. A Bíblia deixa claramente escrito na própria pronúncia de Deus: sede santo porque eu sou santo. A luz não tem comunhão com as trevas. Quando a luz chega, tudo que é treva na nossa vida tem que sair. Então nós precisamos refletir aonde a nossa fé está depositada. Que Cristo, que Deus, que nós cremos. Porque eu creio que quem vive uma vida cativa é escravo por opção. Porque Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, escravo por opção. É verdade. Cristo tem poder para libertar todo aquele que crê nele, que o busca. Certa feita alguém chegou em Cristo e falou: se tu podes fazer alguma coisa. E Cristo respondeu: se tu crês, Então, para nós alcançarmos alguma coisa de Deus, nós precisamos crer. Crer que Ele é poderoso para fazer. Meu Deus, é verdade. Aleluia. Cristo questionou se Ele encontraria fé. Eu disse que a fé tem que nos levar à ação. A fé tem que nos levar a agir. No capítulo 11 de Hebreus, chamado pelos estudiosos da palavra de a galeria dos heróis da fé, se nós formos ler todos os nomes que lá são citados, um exemplo, o de Abraão, porque Abraão creu, ele fez tal coisa. Então, porque nós cremos, nós realizaremos o que Deus requer de cada um de nós. E eu vejo que aqueles que não perseveram, que não firmam os passos, que não alcançam o que Deus tem para cada um de nós, que perdem a fé, ou que não vivem a fé viva, que é uma fé com obras, é porque elas falam daquilo de que não conhecem. Porque quem conhece o autor dessa palavra, ele permanece. É verdade. Quem conhece, quem se encontrou com Cristo e não com a religião, quem serve a Cristo e não a homens, ele permanece. Porque sabe a quem está servindo, como diz Jó, Eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos saber em quem nós cremos. Nós precisamos saber que o nosso Deus, Ele é o que criou todas as coisas por meio da sua palavra. Que quando Ele chama Jeremias, Ele diz: se eu tenho zelo em cumprir com a minha palavra. Quando Ele está falando com Isaías, Ele diz: a minha palavra, ela não volta vazia. Antes ela faz o que me apraz. Ou seja, a palavra de Deus, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz. Ela é poderosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, como Paulo escreve a Timóteo. Ela é proveitosa para capacitar o homem para toda boa obra. Quem desiste da caminhada é porque nunca leu que Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Quem perde a fé não conhece o Deus que tem crido. Então que a gente, Deus deixou essa pergunta para cada um de nós responder. Quando Jesus voltar, Ele achará fé em cada um de nós? Quando Cristo fala da terra, eu sei que Ele, nesse texto aqui, Ele está se referindo à humanidade.
achará fé na humanidade quando ele voltar. Mas na parábola do semeador, ele nos compara com a terra. Então eu quero aplicar isso aqui a nós. Quando Cristo voltar, essa terra que é o meu coração e o seu coração ainda terá fé? Ainda estará perseverante nos caminhos do Senhor? Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus precisa crer nele e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando eu perco a fé, Deus não perde nada. Deus continua sendo Deus, continua morando no céu, continua sendo onipresente, onisciente, onipotente. Continua com o plano dele em andamento. Não interfere nada nos planos de Deus quando eu perco a fé. O único perdedor da história sou eu mesmo quando eu perco a fé. Porque Hebreus 11:6 diz claramente, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus recompensa aqueles que o buscam. Eu já falei aqui que para nós seria suficiente a salvação. Seria suficiente nós partirmos dessa terra e morarmos com Deus. Mas Deus, ele faz muito além do que nós pedimos ou que nós pensamos. Além de Deus ter preparado uma morada celestial para nós, ele tem bênçãos para nós aqui nesta terra. Aleluia. Então, que tem muita gente, quando vem para Cristo, o pensamento dele fica no que eu vou perder, no que eu vou deixar. Eu fui numa palestra uma vez, disse que isso é pensamento de perdedor. Pensamento de vencedor, ele olha para o novo caminho que ele escolheu e fica pensando o que eu vou ganhar, o que eu vou receber nessa nova caminhada. Ele não olha para trás. E em Hebreus está escrito, nós não somos do que retrocedemos para a perdição, mas somos dos que avançamos para a salvação. Oh, glória, aleluia. Então que a gente possa permanecer e não perder o que é mais importante, a fé. E a fé, ela precisa ser alimentada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda vez que eu deixo de ouvir a palavra de Deus, a minha fé se enfraquece. E toda vez que a minha fé se enfraquece, eu deixo de cumprir com o que Deus diz, orar sem cessar, nunca desfalecer. Toda vez que a minha fé enfraquece, eu diminuo a intensidade. E quanto mais essa intensidade estiver diminuída, mais eu estou sujeito a parar no meio da caminhada. E Jesus disse em Apocalipse que a salvação é para aquele que perseverar até o fim. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Everaldo e já devolver aqui para ele.